Olá, é muito bom estarmos juntos nesse dia para nós refletirmos a palavra do Senhor. É Pentecostes, é a festa, é a solenidade do Divino Espírito Santo. E hoje, encerrando esse tempo maravilhoso da nossa igreja, 50 dias do tempo pascal. E eu quero começar essa reflexão dizendo para você que o grande presente do ressuscitado para nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que Jesus deu a nós. Ele que foi, durante toda a sua vida que ele passou pela terra, foi movido pelo Espírito Santo. Inclusive, quando ele entrou na sinagoga, nos relata o livro de São Lucas, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, diz que Jesus pegou o livro contido na palavra do Senhor, desenrolou, estava lá o texto onde mencionava que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E foi o Espírito Santo que moveu toda a vida de Jesus. E foi inclusive o Espírito Santo quem moveu o nosso Senhor para o deserto, para que ele pudesse vivenciar a sua quaresma. Foi o Espírito Santo que moveu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para que ele pudesse realizar todas as curas, os milagres, os prodígios, os sinais. Pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus evangelizou, anunciou a palavra, sendo Deus, mas sabendo que na sua realidade humana, ele era totalmente movido, conduzido pelo Espírito Santo. Então, hoje é a solenidade do Espírito Santo, solenidade de Pentecostes. Então, terminado esse tempo maravilhoso, nós voltaremos para agora o tempo comum. Estávamos no tempo pascal, voltaremos agora para o tempo comum e não voltaremos sozinhos, voltaremos cheios do Espírito Santo. A promessa do Senhor realizada em nós. No livro dos Atos dos Apóstolos, o autor diz que João batizou com água, mas nós seríamos batizados no Espírito Santo. Não se trata de um batismo sacramental, mas quer dizer mergulhados, enxertados em Deus, conduzidos por Deus na pessoa do Espírito Santo. Então, abra o teu coração, deseje nesse momento que você acompanha, que você escuta essa reflexão da palavra de Deus a respeito de Pentecostes, a respeito desse grande derramamento do Espírito Santo na vida dos apóstolos, e nós podemos dizer que foi ali onde se manifestou a igreja. Diz os Santos Padres que a igreja nasceu do lado aberto de Cristo, através das duas fontes, dos dois sacramentos, que é o sangue e a água símbolo do batismo, da vida nova, e o sangue que nos redimiu, que nos salvou e que nós podemos comungá-lo sempre na Eucaristia. Mas vamos lá, e o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Talvez eu possa recordar um bocadinho aqui para você da catequese. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus, ele é uma pessoa que nós podemos também ter esse relacionamento. Mas a Sagrada Escritura nos diz que o Espírito Santo, ele é memória e mestre. Porque é o Espírito Santo como memória que nos lembra de todos os fatos que ocorreram com nosso Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos lembra que somos amados. É o Espírito Santo que lembra-nos que precisamos suplicar a Deus perdão. É o Espírito Santo que lembra-nos do céu, da eternidade, da vida divina. Então o Espírito Santo ele é considerado memória. Mas também o Espírito Santo é aquele que nos ensina, ele é um mestre. Quantas coisas nós precisamos aprender do Espírito Santo. É ele quem nos ensina a amar. É ele quem nos ensina a perdoar. É o Espírito Santo que nos ensina a docilidade. É o Espírito Santo que gera Cristo nos nossos corações. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a memória, quem nos lembra, mas também o Espírito Santo, ele é o mestre. Então, olhando para uma realidade de mestre, daquele que ensina, daquele que sabe, numa sala de aula podemos dizer que se tem um professor que está explicando uma disciplina, ali tem algumas pessoas que estão escutando. Mas quantos estão aprendendo?
Podemos também, na nossa realidade cristã, irmos para uma missa, para um momento de uma assembleia de louvor, no renovamento carismático, no grupo de oração, no movimento da sua comunidade. Mas quantos também que até vão, mas estão ali na realidade de só escutam muitas palavras. O seu padre falou, escutou uma música, mas quantos desejam de fato aprender? Quantos desejam colocar aquela realidade dentro de si e vivenciá-la? Quando nós estamos abertos a Deus, o Espírito Santo, Ele nos ensina. Então eu digo-lhe, não basta simplesmente ouvir por fora. É necessário ouvir por dentro. Padre, como assim? Gente, quando Deus fala, ouve Israel, Ele não está dizendo simplesmente para nós escutarmos só com esses ouvidos, porque a voz de Deus é dentro do nosso interior. Deus fala na nossa consciência. A consciência é chamada de sacrário. É o lugar onde Deus fala. Então, o Espírito Santo, Ele quer nos ensinar. Mas para que aprendamos com o Espírito Santo, nós precisamos de uma luz interna. Por isso que a primeira leitura dessa solenidade de Pentecostes diz que os apóstolos, cheios do Espírito Santo, começaram a falar novas línguas, e eram línguas de fogo. As línguas falam. Eu estou falando agora. Nós escutamos, mas o fogo é o que ilumina. E não bastam somente palavras, por isso que o Espírito Santo desce como esse línguas de fogo. Lá no Antigo Testamento, em Babel, as línguas causaram ali confusão. Deus confundiu as línguas. No Pentecostes, falam-se, mas falam carregados deste fogo, que é chamado de fogo do Espírito Santo. Porque nós podemos escutar muitas pregações, inclusive eu estou falando agora, um pregador fala por fora, fala agora pelo microfone, fala através dessas imagens, mas é o Espírito Santo que ilumina a partir de dentro. Por isso que a bela oração que nós fazemos ao Espírito Santo, acendei neles o fogo do vosso amor. Nós precisamos dessa luz interior, que já está ali dentro de nós, mas que ela precisa ser assim, acesa, inflamada, e pedir, acenda em nós, Senhor, o fogo do vosso amor, para que nós não somente possamos escutar com os ouvidos de fora, mas escutarmos com os ouvidos do coração. Tem uma frase bonita que eu esqueci de quem é o autor, diz assim: ouve-se melhor quem escuta com o coração. É o coração que sabe escutar bem. Então, precisamos dessa luz interior, que é o Espírito Santo quem nos dá, para que a palavra de Deus possa produzir frutos. E depois que nós estamos abertos a essa luz de Deus, a essa graça de Deus, nós nos convertemos. Então, receber o Espírito Santo não é para nós permanecermos na mesma. Não, o Espírito Santo, ele vem sobre nós, mas o Espírito Santo vem sobre nós, não é uma deslocação física, como se eu estivesse parado aqui e deslocasse um bocadinho para cá, um bocadinho para cá. Não, o Espírito Santo já está em nós. O movimento do Espírito Santo não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É uma manifestação daquele que já está em nós, e que quando nós dizemos vem Espírito Santo, nós estamos dizendo assim: Espírito Santo, pode agir. Ele age através de mim, mas é Ele quem é o movente. Então, não é uma deslocação física. Por isso que é um despertar de nós mesmos. Não é do Espírito Santo que Ele esteja dormindo, não. Nós que por vezes estamos dormindo. Por isso que a palavra de Deus diz: desperta tu que dormes. Abra-se ao Espírito Santo, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Quem é que nos ilumina? Cristo, com a luz, com o fogo, com a unção do Espírito Santo. Eu espero que você esteja de ouvidos interior aí, abertos, escutando essa palavra. Então, abertos ao Espírito Santo, no dia de Pentecostes, narrou para nós a primeira leitura. Além das línguas de fogo, o Espírito Santo levantou Pedro, e Pedro corajosamente anunciou a palavra de Deus. A palavra de Deus continua sendo anunciada pelos pregadores, pelo Papa, pelos bispos, cardeais, os padres, os missionários. Interessante que naquele dia Pedro pregou e mais de 3.000 pessoas se converteram. Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. E porque as pessoas que estavam ali estavam com aquela luz
acesa dentro delas. E o Espírito Santo trabalhou. Quantos de nós talvez não nos convertemos porque existe uma mal disposição em escutar? Escutamos, mas questionando, escutando, dizendo não é bem assim. Mais de 3 mil pessoas se converteram com a pregação de Pedro. Continuando, o Espírito Santo, ele também na Sagrada Escritura, esse dia de Pentecostes, conhecendo quem é o Espírito Santo, a solenidade do Espírito Santo, a promessa de Cristo acontecendo, enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é considerado e é chamado de o amor. Qual é o nome do Espírito Santo? Amor. O nome do Espírito Santo é amor. Padre, não é Jesus que é chamado de amor, não. Jesus é chamado de sabedoria. Jesus, ele é a sabedoria. Então, o Espírito Santo é dado a missão de ensinar. E é o amor que ensina a sabedoria. E sabe-se melhor quem tem o amor. Quantas pessoas sabem muitas coisas, mas não amam? Então, quando se junta sabedoria e amor, ninguém segura. Então, Jesus é chamado de sabedoria. O Espírito Santo é chamado de amor. E é o amor que ensina de verdade a sabedoria. Então, Jesus, ele estava sempre aberto a aprender com o Espírito Santo. E para ensinar, sempre é necessário amar e saber. Essas duas realidades juntas. E depois que essas realidades estão juntas, quem vive em essas duas dimensões, amor e sabedoria, está pronto a anunciar a toda criatura. A missão do Espírito Santo dado à igreja é de anúncio do Cristo ressuscitado, do Cristo vivo no meio de nós. Então, é pregar a todas as criaturas. Todas as criaturas precisam deste anúncio da palavra de Deus. Mas como assim, Padre Welles? Pregar toda criatura? Criaturas não são somente os homens que precisam da conversão, do anúncio da palavra. Gente, a gente compreende que nós, seres humanos, somos como, talvez, um tronco de árvore. E muitas vezes nós somos duros como uma pedra. E o Espírito Santo precisa ser derramado em nós para transformar o nosso coração. Inclusive, é a grande promessa de Pentecostes, a transformação do coração. Tirarei de vós o coração de pedra e darei o coração de carne. Deus não escreverá mais a sua lei em pedras, em tábuas, mas escreverá no nosso coração. Por isso que toda criatura precisa receber o anúncio da palavra, porque nós somos brutos, insensíveis como uns troncos e duros e estúpidos como pedras. Daí é necessário ser derramado sobre nós este amor. Amor, que é o chamado Espírito Santo. Diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. A solenidade de hoje narra isso. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, é dizer que todos ficaram cheios de amor. Inundados do amor de Deus, inundados da graça de Deus. E por fim, meus irmãos, terminando essa reflexão, tanta coisa nós poderíamos falar, mais ainda do Espírito Santo. Mas, escutando tudo isso, o que tem que gerar em você e em mim? Tem que provocar em nós uma conversão, um coração novo. E mais ainda, mudar de temerosos que nós somos, de receiosos, de tímidos, de fechados, para pessoas abertas, ardorosas, ousadas. É ter sede do Espírito Santo, porque tendo sede do Espírito Santo, que ele vem. São Boaventura dizia, o Espírito Santo vem onde ele é amado, convidado, ele é esperado. E para terminar, dizia São Cirilo, o que o Espírito Santo toca, ele muda. E ele muda para melhor. Ele muda para o bem. Nessa solenidade do Espírito Santo, deixa Deus tocar em você. Tocar para você ser melhor, para você ser mais santo e fazer aquilo que é a vontade de Deus. Quero encerrar dizendo para que Deus possa te abençoar a sua vida, para que você viva agora esse novo tempo comum, cheio, repleto do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.